Oi, gente. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre saúde mental, né, nesse contexto de pandemia, né? O que eu queria primeiro frisar é sobre a normalidade de alguns sintomas, de alguns eventos acontecerem que às vezes preocupam as pessoas. Então, assim, ó, se você está experimentando dificuldade para dormir, irritabilidade, medo, preocupação, uma sensação de angústia, falta de foco, dificuldade em terminar algumas tarefas, às vezes um cansaço excessivo. Tudo que eu falei aqui é natural, é normal de acontecer, porque a gente está vivendo uma situação muito estressora. Toda vez que a gente vive um estresse, um fator estressor, o organismo reage de um jeito. Então, fisiologicamente, ou seja, a resposta normal do organismo é apresentar esses sintomas quando a gente tem um estresse muito grande. E o estresse que a gente está vivendo é até muito fora do comum, né? Além de trazer também a quarentena, isolamento social, que a gente vai falar depois, a pandemia por si só, ou seja, a doença, ela já gera um medo que traz tudo isso que eu falei para a nossa vida, né? Então, isso é totalmente natural. Acho que é o que eu queria frisar de mais importante. Não fiquem assustados por estarem apresentando isso agora. Isso acontece, pode acontecer. E a segunda coisa é reforçar que isso não é permanente, né? Isso vai passar. A gente sabe quanto tempo vai durar? Não. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para durar menos tempo, além das medidas estabelecidas por autoridades de saúde, autoridades sanitárias? Não. Então, assim, a única certeza que a gente tem é que isso vai passar. Mas focar nessa certeza é importante durante a travessia, né? Porque é importante a gente ter essa ideia de que vai acabar. Porque se você fica muito concentrado, assim, concentrado não, mas se você fica com essa ideia de que isso vai durar muito tempo, que isso vai ser permanente, é bem mais difícil de a gente conseguir levar isso, né? Então, essas são as duas primeiras coisas que eu queria falar sobre a pandemia em si. Então, a própria pandemia já vai trazer tudo isso e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Para as pessoas que já acompanhavam com o psiquiatra antes, existe uma chance maior de instabilidade dos quadros, principalmente de quadros ansiosos. Então, a recomendação é que você procure o seu profissional de referência para vocês poderem trocar uma ideia nesse sentido. Que a gente tem? O que essa pandemia trouxe hoje pra gente, que a gente já está vivendo nesse momento? O isolamento social, distanciamento social, né? Não isolamento, e a quarentena. Então, o distanciamento social e a quarentena também por si só já trazem uma série de outras coisas. Para quem não está acostumado a fazer home office, é bem difícil às vezes trabalhar em casa. Mesmo para quem já faz home office, ficar em casa, assim, ser obrigado a ficar em casa é uma situação que traz uma angústia, né? Então a gente precisa criar mecanismos para lidar bem com isso. E o que a gente pode fazer, assim, dicas práticas do que a gente pode fazer nesse período de quarentena e isolamento social para manter a nossa saúde mental boa, né? A primeira grande dica é criar uma rotina. A rotina é muito importante, tanto para, por exemplo, regularizar algumas coisas do seu corpo, por exemplo, o seu ciclo do sono. Então é importante sempre tentar dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso facilita muito para quem está apresentando dificuldade para dormir, facilita muito com que o sono comece a melhorar. A rotina deixa a gente um pouco menos ocioso, porque ficar ocioso vai fazer a gente procurar notícias, fatos e tudo mais. E eu vou falar disso depois, mas a gente tem que dar uma equilibrada nisso. Então, a rotina e a rotina permite com que você crie hábitos que vão ser saudáveis para a sua saúde em si. Então, é importante criar uma rotina. Essa é a primeira grande coisa. A segunda grande coisa é em relação ao exercício físico. Quem fazia exercício físico percebe muito rapidamente como a falta de exercício físico altera muito a sua saúde mental, principalmente em relação ao humor e sono. Mas mesmo quem não pratica exercício físico regularmente, costuma ter uma vida um pouco mais ativa fora de casa. Então, essa diminuição de atividade física, até de mobilidade física,
pode trazer prejuízos para a sua saúde, tanto para a sua saúde física quanto para a sua saúde mental. Então, incluir um tipo de exercício físico na sua rotina é extremamente importante, assim, é fundamental. Dentro do Instagram tem uma série de academias fornecendo treinos online. Yoga é uma ótima ideia de exercício físico, porque é um exercício físico que também vai ter junto meditação, técnica de respiração. Então, yoga é um exercício bem completo. Também tem vários estúdios e professores de yoga fornecendo lives gratuitas e tudo mais. Então, tentar incluir dentro da sua rotina algum tipo de atividade física. Isso é bastante importante. O que mais? Em relação aos hábitos alimentares, é importante tentar manter uma dieta minimamente saudável, evitar, por exemplo, café e coisas com cafeína depois das 16 horas, porque prejudicam o sono. E a cafeína em excesso, ela é ansiogênica, né? Ela gera ansiedade, então tentar evitar cafeína e açúcar. E é também importante falar sobre o álcool. O consumo de álcool, assim, imediatamente ele traz um alívio dos sintomas ansiosos, mas posteriormente os sintomas ansiosos tendem a piorar e até a cronificar. Então o consumo de álcool tem que ser uma coisa bem moderada. Se você está usando álcool para tratar sintomas ansiosos, isso tem que ser visto. Então procure uma ajuda especializada para poder falar sobre isso. Substâncias recreativas são para a gente usar para recreação, né? Não é para usar como tratamento para alguma coisa. Então, se você está usando o álcool para se sentir menos ansioso e está vendo que esse consumo tem aumentado, tem progredido, é melhor procurar ajuda especializada para a gente poder conversar sobre como que está esse consumo no seu dia a dia. Então, é importante tentar manter o consumo de álcool assim moderadamente. O que mais? Em relação ao lazer, é bem importante que dentro da sua rotina tenha um espaço de autocuidado. Então, assim, tanto de autocuidado corporal, e de autocuidado da mente. Então, um lazer produtivo, assim, que você leia, aquele livro que você faz tempo que está tentando ler, veja alguma série, escreva, enfim, procure um jeito de ter um lazer dentro da sua rotina. Se você está trabalhando em casa, também é importante que dentro do horário de trabalho, então o lazer não vai ser dentro do horário de trabalho, claro, você vai colocar fora, mas dentro do horário de trabalho também é importante que você faça pausas, né? É diferente trabalhar em casa, às vezes parece que vai ser menos cansativo, só que no seu trabalho você tem a pausa do café, você encontra com os amigos, para almoçar, socializa. Então às vezes pode ser mais cansativo trabalhar em casa para quem não está acostumado. Se você não está acostumado, faça essas pausas que você já faria no seu trabalho normal, que é importante para você manter uma rotina saudável para a mente, né? A mente precisa de uns descansos. Outra coisa que é bastante importante é tentar diminuir o distanciamento, né? O distanciamento social, ele pode ser diminuído através da internet. Então, assim, as pessoas que habitualmente você já conversava, manter esse contato, manter o contato com a sua família, tentar se sentir menos sozinho possível, porque é o que o distanciamento social tende a fazer com a gente, deixar a gente se sentindo bem mais isolado. Então, use a tecnologia ao seu favor. Então, interaja, né, com as pessoas. Também é importante a gente falar sobre notícias. Estar informado é um fator protetor para que a gente passe a quarentena bem. Então é importante estar informado. O que significa estar informado? Significa estar bem informado, ou seja, ter informações de qualidade e verdadeiras. Só que isso tem que ter um equilíbrio, porque se você fica o dia todo vendo notícias, a chance de você ter mais sintomas ansiosos, ficar com esses pensamentos intrusivos é muito maior. Então a ideia é que você estabeleça um horário, ou 2, se você gosta muito de notícias. Então, um horário para ver as notícias do seu dia e pronto. Depois daquilo você vai seguir a sua rotina normal, viver sua vida sem ficar constantemente olhando notícias. A dificuldade é que as mídias sociais, no fim das contas, acabam sendo veículos de notícias também. Então, assim,
Se você conseguir fazer com que o seu lazer, por exemplo, não envolva mídias sociais ou tecnologia, melhor ainda, porque você vai ficar mais livre disso. Mas é importante que a gente lembre de equilibrar isso, equilibrar o quanto você acessa as redes sociais, que já por si só já são ansiogênicas, já geram uma certa ansiedade, mas nesse momento está bem pior. Então, vê se você consegue, assim, dar uma equilibrada nisso mesmo, racionalizar o tempo que você usa as mídias sociais ou checa notícias. Acho que dá pra gente, esse vídeo já ficou muito grande, então acho que dá pra gente falar em outro vídeo sobre algumas técnicas que a gente pode usar para diminuir sintomas ansiosos e falar um pouquinho sobre respiração, que é importante a gente saber, tá bom?